Senhoras, senhores, autoridades, bom dia. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de São Paulo. Agradecemos a presença e daremos início à 34ª Caravana da Anistia, promovida pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, da Câmara Municipal de São Paulo, da Fundação Maurício Grabois e do Partido Comunista do Brasil. Esta sessão especial é uma iniciativa dos vereadores Jamil Murad e Netinho de Paula. A Caravana da Anistia objetiva contribuir para o resgate e reflexão da história do país, valorizar o papel da anistia política e a história da luta de diferentes atores sociais perseguidos durante o período ditatorial, oportunizando a sociedade compreendê-la como indispensável instrumento de consolidação da democracia. Compõe a mesa as seguintes autoridades e personalidades. O presidente e proponente desta solenidade, vereador Jamil Murad. Ministro de Estado do Esporte, senhor Orlando Silva. Senhora Sueli Pelato, vice-presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Proponente desta solenidade, vereador Netinho de Paula. Senhor Renato Rabelo, presidente do Partido Comunista do Brasil. Senhor Adalberto Monteiro, presidente da Fundação Maurício Grabois. Senhora Vitória Grabois, representante dos ex-perseguidos políticos. Convidamos a todos para, em pé, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Informamos que esta sessão está sendo transmitida ao vivo pelo portal da Fundação Maurício Grabois, pelo site Vermelho e pela TV Câmara São Paulo. Registramos e agradecemos a presença das seguintes personalidades que se apresentaram a este cerimonial. Senhora Nádia Campeão, presidente estadual do PCdoB de São Paulo. Senhor Wander Geraldo, presidente municipal do PCdoB. Senhor José Reinaldo Carvalho, secretário nacional de comunicação do Comitê Central do PCdoB. Senhor Walter Sorrentino, secretário nacional de organização do Comitê Central do PCdoB. Senhor Carlos Eduardo Siqueira, presidente da União Estadual dos Estudantes. Senhora Pompeia Benasconi, diretora do Instituto Sede Sarri. Senhor João Francisco Esvael, secretário executivo do Centro Santo Dias de Direitos Humanos. Senhora Rosa dos
Santos, representando neste ato o senhor Ariosto Holanda, deputado federal do PSD do Ceará. Senhora Priscila Garcia Lobregatti, jornalista do Portal Vermelho. Senhora Júlia Roland, vice-presidente estadual do PCdoB. Senhor Nivaldo Santana, vice-presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Senhora Alexandrina Christensen, vice-presidente da Associação Brasileira de Anistiados Políticos. Senhora Dira Sampaio, presidente do grupo Tortura Nunca Mais, da Bahia. Senhora Neuza Ferreira de Souza, do sítio do 3º Congresso da Uni e ex-presa política. Senhor Joel Batista, da Executiva Nacional do Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos em Luta pela Paz. Senhora Rosina Conceição, coordenadora estadual da União Brasileira de Mulheres. Senhor Altair Lebre, coordenador do escritório político, representando neste ato o deputado federal do PCdoB, Aldo Ribeiro. Senhor Leocir Costa Rosa, diretor administrativo da Fundação Maurício Grabois. Senhor Augusto Borgoni, secretário-geral da Fundação Maurício Grabois. Temos ainda a senhora Nereide Saviani, diretora de formação da Fundação Maurício Grabois. Senhor Nelson Martinez, presidente da Associação dos Anistiados Políticos, Aposentados, Pensionistas e Idosos do Estado de São Paulo, ANAP. Senhora Lia Maia José da Silva, secretária-geral da Federação das Associações Comunitárias do Estado de São Paulo. Senhor Joel de Andrade Teixeira, do Sindicato dos Funcionários Públicos do Poder Judiciário de São Paulo. E diretor da ANP, senhor Alcides Amazonas. Neste momento, convidamos para uma saudação o ministro Orlando Silva. Senhor Alberto Monteiro, nosso querido presidente da Fundação dos Grabois, cumprimentar a senhora Vitória Grabois, que representa tantos companheiros que enfrentaram dentro de sombras, lutaram e conquistaram a democratização do nosso país. Muitas dessas personalidades participam desse nosso encontro. E queria cumprimentar a senhora Dolores Arroio, viúva do nosso querido camarada Ângelo Arroio, que participa desse encontro conosco. Me permitam saudar ainda a minha conterrânea querida Dília Carneiro, companheira do nosso João Amazonas, que também participa desse nosso encontro. Eu acabei pedindo para falar logo no começo, porque eu atrasei uma agenda do Rio de Janeiro, que está no Brasil, a ministra Tessa Giraud, que é a ministra inglesa para os Jogos Olímpicos. E falei para ela que hoje de manhã em São Paulo aconteceria um evento, uma atividade, um encontro, que é da maior importância para mim, do ponto de vista político, do ponto de vista histórico e do ponto de vista ideológico. E era impossível estar com ela hoje pela manhã. Mas, de todo modo, eu vou ter que sair rapidamente depois para poder cumprir a agenda na cidade de Rio de Janeiro daqui a pouco. Eu queria saudar a iniciativa dos nossos companheiros, Camilo Moraes e Chico Paulo, de realizar a sessão do dia de hoje, primeiro porque é o dia do aniversário de fundação do Partido Comunista do Brasil. E hoje completa, exatamente no dia de hoje, 88 anos de vida. O partido que é o partido mais antigo em atividade desse país, o partido que tem Maurício Grabois, Ângelo Arroio, Dina Elza e tantos outros companheiros que ajudaram a construir a história desse país. Companheiros que, por vezes, ofereceram a sua vida
para que hoje nós pudéssemos celebrar a democracia, para que hoje os comunistas pudessem atuar nesse e outros parlamentos, atuar amplamente na vida política nacional, seja na luta social, nos espaços do governo. Portanto, se o Brasil hoje vive uma democracia plena, se o Brasil hoje é uma nação respeitada no mundo, uma nação que recentemente ocupa espaço na cena internacional, seguramente os alicerces dessa projeção do Brasil deve-se à trajetória, à caminhada, ao esforço de tantos combatentes da luta democrática, tantos combatentes da luta do povo brasileiro, entre os quais hoje, felizmente, a Comissão da Anistia homenageia. Eu creio que o Brasil resgata uma dívida com a democracia brasileira quando instala a Comissão da Anistia, quando registra para a história, para a memória do nosso povo, a importância de cada uma dessas pessoas. Eu queria, senhor, cumprimentar o nosso presidente Paulo Abraão pela coragem com que tem tratado temas que são sensíveis à construção da história do Brasil. Mas a história você não apaga. A história você registra, você estimula guardar na memória das novas gerações os aprendizados que o país construiu com a atividade para essas pessoas. Queria dizer uma palavra em particular para os familiares daqueles que são homenageados hoje aqui. A Dina Elza, inclusive, minha conterrânea, baiana como eu. E a Dina Elza, há 20 anos antes da minha militância, exatamente 18 anos antes da minha militância, exercia 20 anos antes da minha militância em Salvador, na Universidade Católica de Salvador, exercia e participava no mesmo espaço de luta juvenil que eu participei. E a Dina, desde a época, era uma referência muito importante para nós, pelo testemunho e pela história que ela construiu naquela universidade. Mas é importante que os familiares daqueles homenageados hoje tenham presente que as novas gerações que vieram após o tombamento de cada um deles trazem no coração o mesmo sentimento que eles guardavam no coração. Atuam e militam com a mesma determinação, com a mesma convicção que motivaram esses companheiros a enfrentar sem nenhum temor os momentos mais difíceis da história do Brasil. E vocês podem estar seguros que a bandeira que eles levantaram lá atrás continua erguida nas mãos de muitos jovens, alguns dos quais estão aqui, e essa mesma bandeira seguirá adiante, até o dia que o nosso país será livre, democrático, e a maioria do nosso povo, os trabalhadores, bem representados por esses homenageados hoje, terão o comando, o controle e seus direitos, e serão verdadeiros autores da história do nosso país. Então, eu queria, na verdade, agradecer, senhor Eli, o gesto da comissão e dizer que isso vale muito para aqueles que aprenderam, como eu, a admirar cada um dos companheiros homenageados hoje. Um bom dia, uma boa sessão a todos vocês. Agradecemos a participação do ministro Orlando Silva e informamos que, por motivo de agenda, deverá se retirar a seguir. Convidamos a todos para assistirem à curta-metragem 30 anos de luta pela anistia do Brasil, produzido pela Comissão de Anistia com o roteiro do poeta Pedro Tcherra. A nação brasileira despertou dividida no manhã de 1º de abril de 1964. Ouvidos atentos à rádio que anunciava em sucessivas edições extraordinárias o governo do presidente João Goulart foi reposto pelas Forças Armadas. Apoiadas por setores sociais conservadores, o seu cunho às reformas de base, defendidas pelo presidente da República e pelos setores populares do país, tropas do Exército deram um golpe no Estado. Desencadearam violenta repressão contra entidades populares. Incendiaram a sede da União. Rompera-se o Estado de Direito estabelecido pela Constituição
implantada pela ditadura militar em 1º de abril de 1964. O presidente da República, legitimamente eleito, foi forçado a exilar-se. Os generais e seus aliados civis usurparam o poder, violaram a Constituição e atribuíram-se a legitimidade da boca dos canhões. Caminharemos para a frente com a segurança de que o remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária. Baixaram o primeiro ato institucional para investigar e punir os inimigos do novo regime, criaram as comissões gerais de inquérito e instauraram os inquéritos policiais militares. Fecharam o Congresso, cassaram os mandatos dos parlamentares opositores, extinguiram os partidos políticos. Em 7 meses, produziram mais de 500 intervenções em sindicatos de trabalhadores. Seus dirigentes foram destituídos, presos, torturados ou forçados ao exílio. As ligas camponesas foram desmanteladas. Seus líderes perseguidos, presos ou mortos. 1968. A juventude brasileira ocupou as ruas do país para escrever nos muros a palavra liberdade e clamar com seus artistas, com os cidadãos comuns, abaixo a ditadura. Em abril, a repressão assassinou o estudante Edson Luiz. Milhares de pessoas acompanharam o enterro público. A missa de 7 de julho foi violentamente reprimida por polícia. Em maio, a passeata dos 100.000 inundou o centro do Rio e deu voz à indignação dos brasileiros contra a violência do regime. A gente precisa ficar sabendo de uma vez por todas que eles sempre vão apelar para a violência. E aí de nós, se nós não nos prepararmos para essa violência. Em outubro, 800 jovens foram presos em Ibiúna, no Congresso da ONU. De dezembro, o terror absoluto. O general Costa e Silva baixou o ato institucional número 5. Passou a fazer parte da cena política do país. O sequestro dos embaixadores para salvar a vida de prisioneiros políticos em poder da repressão e libertá-los, ainda que fosse ao preço do exílio. Agentes do Estado recebem treinamento sobre técnicas de tortura. Radicalizou a censura à imprensa, ao teatro, à música, à literatura, às artes. O habeas corpus foi elevado. A pena de morte e o banimento foram instituídos e com ele uma legião de discursos do país. Os brasileiros que ousaram se levantar contra a ditadura estavam impedidos de retornar ao Brasil.
pranto das famílias que perderam seus filhos nas mãos dos torturadores. Cada um deles tem um rosto, nutriram sonhos, acreditaram neles. Os seus olhos miram os olhos na memória da morte. Desejam ser lembrados. Quando se esconde o rosto dos torturadores, se dissolvem na sombra da vergonha. Aspiram o esquecimento. Era o tempo do medo, o tempo da brutalidade, dos assassinatos, dos atropelamentos, das tentativas de fuga, dos suicídios, dos desaparecimentos coletivos e acobertados pelo aparelho depressivo. Dentro da noite, nosso povo ensaiava gestos de resistência, principalmente pelas mãos das mulheres. As mães, as filhas, as companhias, as viúvas de maridos vivos. 1975. Nasce o movimento feminino pela anistia, liderado por Terezinha Zerbini. Mobilizaram, fizeram de sua aparente fraqueza diante da brutalidade do regime sua força. A saída por aqui. A ONU está organizando, ninguém vai dizer que não é subversão do plano internacional da mulher. Tinha gente que não sabia nem o que era anistia, pensava que era anestesia. A anistia que nós vamos conquistar pode não ser restrita, mas vai ser ampla. É como uma barreira. Tem uma barreira que está segurando a água. Se você fizer um furo numa barreira, a água se encarrega de trazer tudo. O próprio presidente da República, Ernesto Geisel, veio para São Paulo a recomendar que eu não fosse para aquela cerimônia, porque aquela cerimônia ia trazer mortes e eu ia ser responsabilizado por essas mortes. A missa que foi realizada na Praça da Sé, em memória do Arqueólogo, foi um dos momentos mais emocionantes da vida da cidade. A partir daí, com marchas, contramarchas, complicações, restrições, nós seguimos em caminho de uma distensão. Nas prisões, nos sindicatos, nas associações, nos movimentos dos trabalhadores, nas igrejas, no parlamento, nas universidades, com a participação da OAB, da ABI, da CNBB e de setores da imprensa que não se curvaram à censura. No teatro, na música, nos livros, as pessoas falavam de esperança, de liberdade, de justiça. Aqui não haverá anistia. Essa foi a resposta dos generais. Mas foi acesa a centelha. Multiplicaram-se os comitês brasileiros pela anistia, estimulados pelos familiares de presos e desaparecidos políticos, dos exilados e pelas organizações populares. Escrevemos nos muros, levantamos nas faixas, levamos na boca o grito necessário. A anistia ampla, geral e irrestrita. Com Lula ou sem Lula, sem diretoria ou sem diretoria, sem comissão ou com comissão, vocês sairão vencedores dessa luta. A luta pela anistia se encontrou com a força dos movimentos populares que sacudiram os alicerces do regime. A greve de fome dos presos políticos desafiou a sensibilidade de parlamentares. A visita de Teotônio Vilela aos presídios deu um sinal.
E a anistia veio, desfigurada, imperfeita, inconclusa, mutilada pelos vetos, distante da anistia ampla, geral e irrestrita que a sociedade demandou nas ruas. Fora do Brasil, sem ver todas essas caras, todos esses amigos, e esperar que chegando aqui com tanto abraço, e gente que eu nunca percebi mais. Foi aprovada a Lei de Anistia em 22 de agosto de 1979, imposta pela ditadura a um parlamento submetido por medidas de força, sem pactos, sem acordo. A emoção que ele deve estar sentindo é estranha que aconteça num país as pessoas se emocionarem pelo fato dos brasileiros voltarem para o Brasil. Mas foi uma vitória da autoestima do povo brasileiro. E eu acredito que ainda falta muita coisa ainda. Nós conseguimos, vamos dizer, empatar. Ainda faltando pegar uma outra anistia, que é a anistia do voto. Nem sequer libertou todos os presos políticos, mas permitiu o regresso de muitos que se encontravam no exílio. Não tem muitos para mim, não. Tem muitos para quem pediu de voltar. E que ainda vai continuar pedindo outros de voltar. Como todo o governo do Estado, se ele está em Paris, está enganado, é exilado ainda, não tem direito ao passaporte. Você não é o último exilado? Eu não sou o último exilado. O povo brasileiro afirmava sua paixão pela liberdade. Reconquistava as ruas, as praças, os estádios, realizava gigantescas manifestações. E aos poucos se lavando da escuridão e do medo para vestir o amarelo e inundar o país de canções e esperanças. A gente vai levando as diretas. Diretas já. Eu quero voltar para a presidente. O Estado de Direito é restabelecido, a Constituição Cidadã é promulgada. O desafio hoje é a implementação de uma justiça de transição que foi conceituada pela ONU como conjunto de mecanismos para tratar o legado histórico da violência dos regimes autoritários. Seus elementos centrais são a verdade e a memória, através do conhecimento dos fatos e o resgate da história. Comissão de anistia pelos poderes que são investidos, os poderes legais e constitucionais que são investidos, em nome do povo e do Estado brasileiro, pede desculpas oficiais à senhora pelos erros que o Estado cometeu contra o seu filho, a senhora e toda a sua família. Ela está agradecendo, mas está dizendo que queria que ele tivesse. A reparação, tanto econômica quanto moral. É dever do Estado indenizar os perseguidos, assim como é dever do Estado o resgate da memória. A sociedade tem o direito de responsabilizar judicialmente os que violaram os direitos humanos e cometeram crimes contra a humanidade para o restabelecimento pleno da justiça. A reforma das instituições, principalmente os órgãos de segurança e de justiça, para a vida democrática permanente. A justiça de transição trata menos de punir e mais de sinalizar a ideia da não repetição, para que não se esqueça
para que nunca mais aconteça. Registramos e agradecemos a presença do senhor Altair Neto, representando neste ato o senhor Aldo Rebelo, deputado federal do PCdoB. No dia 29 de julho de 2004, o então ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, assinou a portaria para a concessão da declaração de anistiado político ao senhor Ângelo Arroio. É com muita honra que convidamos a senhora Dolores Cardona Arroio para subir à mesa principal para receber das mãos da vice-presidente da Comissão de Anistia, senhora Sueli Belato, em homenagem ao seu marido, cópia desta portaria. Certo. É, né? Tem, claro. Arroio, você está presente. Com a palavra, a senhora Dolores Arroio. Como é que você trabalha lá em casa, é isso? Tá bom. Som. Pegou não. Certo. No dia 16 de março de 2010, o ministro da Justiça, Luiz Paulo Teres Barreto, assinou a portaria de anistia política da senhora Vitória Lavínia Grabois Olímpio. É com muita honra que, neste momento, convidamos a senhora Vitória Grabois para receber a declaração das mãos da vice-presidente Sueli Belato. Você está presente? Com a palavra, a senhora Vitória Grabois. Boa tarde, bom dia a todos e a todas. Eu só queria fazer uma retificação. Eu não fui anistiada em 2010, eu fui anistiada em 1994, ainda pelo artigo 8º da Constituição Brasileira. Eu era estudante da Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, hoje o FRJ, e eu trabalhava no Programa Nacional de Alfabetização do Método Paulo Freire. Só que eu não fui anistiada em 1994 devidamente. Eu entrei com concurso há 16 anos que eu lutei para que eu fosse enquadrado no nível da qual eu teria direito, e finalmente, no dia 3 de fevereiro, o colegiado da Comissão de Anistia, por unanimidade, me concedeu
aprovou meu recurso, que o atual ministro da Justiça assinou aqui no dia, foi publicado, né, dia 10 de março. Né? Então eu queria fazer essa retificação pelo bem da história, para que a história seja contada com a verdade. Muito obrigada. Registramos e agradecemos a presença do vereador Eliseu Gabriel. Convidamos a todos para assistirem à sessão memória, especialmente produzida para esta caravana. Convidamos para seu pronunciamento o vereador Jamil Murad.
Brasil, através dos seus militantes, dos seus dirigentes, através dos seus representantes na Câmara de Vereadores, Betinha de Paula e eu aqui, nós entrelaçamos coisas que são entrelaçadas ao longo da história, que é a luta a questão da anistia, a questão do Partido Comunista do Brasil, que muito lutou pela anistia, foi muito perseguido, e nós estamos então entrelaçados nesse processo para homenagear 3 heróis do povo brasileiro, o Grabois, o Arroio e a Dinael. O Germano, a companheira ativa, também está aqui. E essa homenagem ela é realizada no dia 25 de março porque é uma coincidência. Mas essa coincidência ela foi tecida pela história, que é a anistia, a homenagem a esses heróis e o aniversário do PCdoB, que é o aniversário de 88 anos. Na selva amazônica, nas dificílimas condições da guerrilha, o espírito revolucionário desses queridos companheiros tinha como alento apenas as suas convicções e do sacrifício extremo germinaria os frutos da liberdade, da justiça social e da soberania nacional. Eles sabiam que o Partido Comunista do Brasil que eles construíam e temperavam na luta, esse partido levaria a bandeira de seus ideais para frente. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. E nós aqui hoje temos convicção que as gerações de novos combatentes levarão essa bandeira, esses ideais pelos quais os companheiros se sacrificaram, levarão esses ideais até a vitória final. Então, glória eterna a Grabois, Arroio e Dírio. Vocês estão presentes e sempre. Obrigado. Ouviremos a saudação do vereador Netinho de Paula. Bom dia, senhoras e senhores, membros da mesa. A emoção me impede de seguir com tantas formalidades, mas me traz a uma responsabilidade ainda maior por fazer parte do PCdoB, por conhecer a história de pessoas que lutaram, que sofreram pelo direito de ser anistiado. O que me resta, sendo da juventude, tendo chegado agora, há pouco tempo nesse partido, que luta e que combate, é tratar ainda dos milhões de exilados dentro do seu próprio país, que estão hoje nas periferias. Pretendo fazer isso com responsabilidade, com grandeza, e lembrando sempre da imagem desses que morreram, que lutaram pelo nosso país. Quero agradecer muito a toda a direção, a toda a organização, e especialmente ao vereador Jamil Murad, que não é só um vereador, todos sabem, ele é a memória viva da história de cada um desses, aqui na Câmara Municipal. Aqui, todos os vereadores, todos os partidos, e posso dizer isso também em nome do presidente, Antônio Carlos Rodrigues,
tenho uma tremenda admiração e um respeito pelo PCdoB, por ser um partido que traz na sua história esse tipo de luta, um partido que se preocupa com esse tipo de homenagem, e também pela sua juventude, que carrega, né, não só nas camisas vermelhas, mas nas suas cabeças e nos seus corações, a história de cada um desses que nós podemos ver aqui no vídeo. Obrigado por me aceitarem, parabéns ao nosso partido pelos 88 anos, agradeço muito também ao nosso presidente Renato, que vem trazendo ao modo presente as lutas, as histórias, por onde quer que passem, chamando a atenção dessa juventude para continuar lutando. Um presidente que ainda acredita muito na juventude. Muito obrigado por me receber. Parabéns, presidente. Registramos e agradecemos a presença do senhor Rafael Martinelli, diretor-presidente do Fórum Permanente de Ex-Presos e Perseguidos Políticos do Estado de São Paulo, Memorial da Resistência. Da senhora Ana Matilde de Constantino, representando neste ato Frei Chico. Agradecemos a presença do senhor Renan Thiago de Alencar, secretário executivo da Organização Caribenha e Latino-Americana de Estudantes. Do senhor Valdemiro Pereira da Silva, diretor da Federação Nacional dos Empregados Desenhistas. Agradecemos a presença do senhor Arthur Herculano, representando neste ato a Comissão Nacional de Mobilização da 3ª Conferência Nacional do Esporte. Agradecemos a presença da senhora Celeste Fon, coordenadora do Centro de Educação Popular do Instituto Sede Sapien. Senhor Daniel Iliesco, diretor de Relações Internacionais da União Nacional dos Estudantes. E ainda agradecemos a presença do senhor José Carlos Pires de Carvalho, representando neste ato o deputado estadual, senhor Pedro Bigardi. Ouviremos as palavras do senhor Adalberto Monteiro. Minha saudação aos integrantes da mesa, a todos presentes, a todas as personalidades que aqui foram citadas. Eu gostaria de agregar a nossa saudação a um veterano militante do Partido Comunista do Brasil que está aqui no plenário, Dinéas Aguiar. Senhoras e senhores, companheiros, companheiras, a história da República é marcada por longos períodos ditatoriais. A democracia sempre foi uma dura conquista do povo e das forças políticas democráticas. A ditadura militar, imposta pelo golpe de 64 e que durou 21 anos, foi um ciclo de tirania e violência política. Para que a democracia que a nação hoje respira ressurgisse e a liberdade florescesse, foi necessário coragem política para enfrentar o regime de exceção e terror. Pela liberdade e pela democracia, na galeria dos heróis e mártires do nosso país, é grande o número de comunistas. Militantes padeceram vasto tempo em prisões. Na carne e na alma, foram vítimas de torturas atrozes. Desde 25 de março de 2010, quando se comemoram os 88 anos do Partido Comunista do Brasil, nos reunimos para homenagear a memória de lutadores e lutadoras, intrépidos combatentes do povo brasileiro. Maurício Grabois, Ângelo Arroio, Dinaelza Soares Santana Conqueiro, ao preço da própria vida, lutaram pelo triunfo da democracia, com sua participação marcante na luta contra o estado de exceção, deixaram como legado seus exemplos de vida militante em prol de um Brasil democrático, soberano, de justiça social, como parte do processo de conquista do socialismo. Naquele período, milhares de pessoas e inúmeras organizações aderiram à luta contra a ditadura militar. Luta que teve gradações e formas distintas. Destaca-se entre elas a
a guerrilha do Araguaia, a mais importante resistência armada contra a tirania daquele regime. Uma verdadeira epopeia de nosso povo em defesa da liberdade. Teve entre seus protagonistas Grabois, Arroio, Dinaelza. Esses heróis de nosso povo deixaram para a história um registro de bravura. Forjaram-se como combatentes destemidos e lutaram até o fim, transformando em última trincheira o momento dramático do confronto com os algozes da repressão. Eu quero aqui saudar neste evento a irmã de Dinaelza, a incansável batalhadora pelos direitos humanos, pelos direitos dos familiares dos mortos e desaparecidos políticos, a camarada Diva Santana, do movimento Tortura Nunca Mais da Bahia. Nosso carinho, nosso afeto, nossa homenagem à viúva de Ângelo Arroio, a senhora Dolores Cardona Arroio, e seus filhos Lenin Arroio, Camila Arroio, aqui presentes, e também de outros membros de sua família. A família de Arroio, a exemplo de outras, sofreu perseguições e privações de toda ordem. Por isso, a Comissão de Anistia julgará na manhã de hoje os processos da família Arroio. Nossa homenagem, nossa saudação à Vitória Grabois, filha de Maurício Grabois, que acaba de receber a portaria de anistiado político. No presente, Vitória Grabois tem se dedicado com ardor pelo resgate da verdade, pelos direitos dos familiares dos mortos e desaparecidos políticos. Nesse sentido, realizou e realiza importante trabalho no grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro. Devotada a esses personagens do povo brasileiro, esta sessão se realiza por iniciativa da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, em parceria com a Fundação Maurício Grabois. Não poderíamos deixar de agradecer pelo inestimável apoio concedido à Câmara Municipal de São Paulo, na pessoa do vereador Jamil Murad e Netinho de Paula. A Comissão de Anistia realiza, assim, mais um importante trabalho de grande significado para a democracia e o avanço de nosso país. Instalada pelo Ministério da Justiça em agosto de 2001, a Comissão ganhou dinamismo e atuação resoluta nos últimos anos, sob a presidência de Paula Abrão e mesmo antes, no período presidido por Marcelo Lavené. Apresentamos a senhora Sueli Belato, vice-presidente da comissão, dirigente dessa solenidade, também do nosso reconhecimento, extensível ao conjunto de conselheiros e conselheiras, aos profissionais da comissão, pela abnegação com que se dedicam a esse trabalho de alcance histórico. A comissão tem analisado pedidos de reparação econômica e moral formulados por pessoas que tiveram suas vidas e suas atividades profissionais vilipendiadas pelo regime de exceção que graçou em nosso país a partir de 64. Esse trabalho de reparação não deve jamais ser subestimado. Tamanho foram os sofrimentos e os danos trazidos a um sem número de pessoas pela ditadura militar. Contudo, outra dimensão importante do trabalho da Comissão de Anistia merece ser por nós destacada. Essa dimensão diz respeito ao resgate da memória. É preciso esclarecer o que de fato ocorreu em momentos obscuros de nossa história, apurando com rigor informações de fundamental importância para a promoção dos direitos humanos em nosso país. A relevância desse trabalho fica ainda mais clara quando atentamos para a necessidade de informar e educar o povo brasileiro sobre episódios sombrios do seu passado recente, contribuindo assim para evitar que fatos de triste memória jamais se repitam em nosso cotidiano. Além disso, resgatar a trajetória de importantes heróis da nação brasileira, como Dinaelza, como Grabois e Arroio, é também uma forma de criar referências de luta junto às novas gerações. Homenageá-los é também dar seguimento às batalhas
pela democracia e pelos direitos humanos. É exigir a abertura completa dos arquivos da ditadura militar. É exigir o direito humanitário até hoje negado aos familiares de enterrar em túmulo honroso os restos mortais de seus entes queridos. É, de alto e bom som, bradar pelo fim da tortura e pela punição daqueles que a praticaram e que até hoje ainda a praticam. Os exemplos de Naelza, Arroio e Grabois nos inspiram. Eles estão aqui entre nós para nos lembrar de que, sem muita luta, sem abnegação, sem entusiasmo, sem alegria, de dedicação à causa do nosso povo, à causa do Brasil, à causa do socialismo, não será possível realizar o sonho de aspiração que alimenta diferentes gerações de brasileiros, de termos um Brasil soberano, democrático, de justiça social e sob a regência do socialismo. Muito obrigado a todos. Registramos e agradecemos a presença da sempre vereadora e deputada Ana Martins. Anunciamos as palavras do senhor Renato Rabelo. Bom dia, senhoras, senhores, companheiros, companheiras, amigos, amigas. Nossa saudação aos componentes da mesa, muito especialmente aos dois vereadores do PCdoB, Jamil Murad e Netinho de Paula, proponentes dessa sessão. Destacar também aqui a presença nesta mesa da nossa ilustre conselheira, vice-presidente do Conselho da Anistia do Ministério da Justiça, Sueli Velado. Nosso companheiro, presidente da Fundação Maurício Grabois, Adalberto Monteiro, dessa combatente a luta pela verdade, Vitória Grabois, nosso respeito à sua luta e à sua dedicação em prol da verdade. Vereador Eliseu Gabriel, queria destacar também aqui a presença entre nós da nossa querida companheira, essa destacada mulher, viúva do nosso querido Ângelo Arroio, Dolores Arroio. Também destacar aqui a presença entre nós a nossa querida companheira Edila Carneiro, viúva do nosso querido camarada João Amazonas. Destacar também a presença aqui entre nós dessa companheira combativa, lutadora também, a busca da verdade, da memória, a companheira Diva Santana. Senhoras e senhores, companheiros, companheiras, amigos, amigas, esse ato tem um valor simbólico muito grande para nós comunistas, porque exatamente nessa data, o 25 de março, nós comemoramos
88 anos de fundação do Partido Comunista do Brasil. Muitos se indagam por que esse partido, com essa trajetória de 88 anos, viveu ininterruptamente esse longo período. Por que esse partido conseguiu atravessar esse período de lutas as mais variadas, de vicissitudes as mais diversas, sempre empunhando a bandeira da soberania, da democracia, do progresso social e do socialismo? Por que esse partido conseguiu chegar até hoje vivo e atuante, vivo e atualizado, vivo e contemporâneo? Eu poderia dizer, respondendo, que o PCdoB não é só a força das suas ideias, não é a força do seu grande ideal, porque a realidade demonstra de que é possível superar o capitalismo. A última crise de grandes proporções e dimensão que o mundo todo viveu é uma demonstração disso. No nosso modo de ver, o capitalismo historicamente está superado. Essa terceira grande crise que nós vivemos recentemente é uma prova disso. Persiste porque ainda tem força política, ideológica, de seus valores empenhados. Mas para nós comunistas é uma questão de tempo histórico. O tempo histórico não é 1, 2, 3 anos. Esse tempo histórico é a nossa convicção. O povo, os trabalhadores conseguirão superar o capitalismo, construindo uma sociedade mais avançada, uma sociedade realmente solidária, igualitária, e é o socialismo. Mas esse grande ideal, ele não teria força se não tivesse mártires, heróis, lutadores da estirpe de Maurício Grabois, Ângelo Arroio, Dina Elza Porqueira e muitos outros que deram suas vidas, derramaram seus sangues em prol deste ideal. Isto é o cimento, é a argamassa que dá força ao PCdoB. O PCdoB vive e atravessou toda essa trajetória porque tem exemplos como esse. Esses são os exemplos que calam profundamente em todos os militantes do PCdoB. Nós existimos hoje porque esses lutadores, esses combatentes, tiveram a consciência, a capacidade de lutar por esses grandes ideais. A resistência à ditadura militar, a luta pela liberdade, uma luta em que esses resistentes travaram, e foi um período importante da nossa história. Mas alguns lutaram e resistiram, dando a vida, derramando o seu sangue glorioso. E muitos desses heróis e mártires, que não são só do PCdoB, mas grande parte eram filiados ao Partido Comunista do Brasil. E para nós, esta é a grande força, esse é o grande cimento do Partido Comunista do Brasil. Por isso é um partido que não tem só um grande ideal, tem grandes lutadores em prol desses ideais. E nós queremos ser esses continuadores. A juventude de hoje, que é uma força do PCdoB, é sempre uma força que nós destacamos,
O PCdoB tem jovens lutadores, e tem esses lutadores como Maurício Grabois, esse grande dirigente do Partido Comunista do Brasil. O Maurício era um dirigente destacado, um homem brilhante, um grande propagandista, um grande comunicador, um homem de ideias, um homem de grande talento, um grande polemista, um homem coerente, dedicado, e foi também o comandante da guerrilha do Araguaia. Ângelo Arroio, companheiro de origem operária, de origem espanhola, como aqui em São Paulo, uma série dessas famílias de italianos, espanhóis e outros, que vieram trabalhar em São Paulo, e muitos desses seus filhos, como operários, deram grande contribuição também à luta democrática, à luta emancipadora dos trabalhadores. E o Arroio é esse exemplo daquele que se formou no Partido Comunista do Brasil. Apesar de ser um operário, o homem que aprendeu na vida, na luta, aprendeu na própria luta política. Um operário, portanto, e passou a ter um grande conhecimento da história política brasileira, deu uma grande contribuição ao nosso partido, e foi, inclusive, esses operários que se transformou, digamos assim, em intelectuais, que puderam contribuir também com escritos, com orientações, que nos ajudou muito ao PCdoB. E a Dina Elza, uma jovem, dessas jovens, que naquele momento, naquele período, na luta contra a ditadura, era defensora do grande ideal da liberdade. Eu digo isso porque eu fui dessa época em que muitos dos estudantes nas universidades deixavam as universidades para se dedicar à luta pela liberdade, à resistência contra a ditadura militar. Quantos e quantos deixaram a universidade? Não foram poucos, milhares. A força desse ideal pela liberdade, pela democracia, com grande expressão do nosso povo. Por isso mesmo, companheiros e companheiras, o PCdoB de hoje, com sua juventude, com seus militantes, tem esse grande exemplo dos seus heróis e mártires, desses grandes lutadores pela liberdade, que abriram um caminho para que nós chegássemos ao que nós somos hoje. Por isso, nós reverenciamos as suas memórias. Esse é o grande alento, a grande força e o cimento do Partido Comunista do Brasil. Queria dizer também que o trabalho que vem fazendo a Comissão da Anistia do Ministério da Justiça é um trabalho que merece de todos nós respeito, admiração e estímulo. Esse trabalho de resgatar a memória, de resgatar a verdade. Uma nação que esconde a sua memória, que esconde aquilo que é verdadeiro, essa nação é frágil. Essa nação não tem futuro. A nação que resgata a sua memória, a sua verdade, é uma nação forte, é uma nação promissora. E é esse trabalho significativo, da mais alta importância, que o Conselho da Anistia faz. Não é uma questão qualquer. A memória de uma nação é fundamental para que aqueles componentes da nação tenham a identidade nacional, saibam que essa nação tenha compromissos com o passado, com o presente e com o futuro. Isso é que dá força e que dá liga à nação. Portanto, nós sempre temos dito que o Partido Comunista do Brasil tem procurado levar em conta, enaltecendo esse trabalho significativo da Comissão da Anistia.
o ministro Tasso Genro teve uma contribuição importante, além de outros ministros nesse sentido, para estimular, ampliar esse trabalho com essas caravanas que vai pelo Brasil inteiro. Queria transmitir aqui a nossa companheira Sueli e diga para o Paulo Abraão, o PCdoB sempre agradece esse trabalho de vocês, esse trabalho importante, de todos os conselheiros aqui presentes, inclusive 2 conselheiros, pelo menos que eu estou vendo, o Egmar e a nossa querida companheira Ana Guedes, que são pessoas assim devotadas, dedicadas a esse trabalho. Não tem remuneração. Não tem remuneração. Dedicada a esse trabalho, que é um trabalho exemplar, é um trabalho grandioso. Portanto, companheiros e companheiras, amigos, amigas, eu queria concluir dizendo que esse ato para nós é um ato que tem um grande simbolismo, um grande significado. Partido Comunista do Brasil, com sua longa existência, mártires e heróis desse partido e esses combatentes da luta pela liberdade, que é exemplo para nós essa luta para que não aconteça mais esses episódios tão dolorosos, tão obscurantistas em nosso país. Portanto, companheiros e companheiras, muito obrigado. Registramos e agradecemos a presença da vereadora Luísa Cordeiro, do PCdoB da Câmara Municipal de Guarulhos, do senhor Jairo Júnior, presidente da Associação de Amizade Brasil-Angola, do senhor Marcos Bocato, primeiro secretário do Sindicato dos Treinadores Profissionais de Futebol do Estado de São Paulo, do senhor Marcos Gama, diretor do Sindicato dos Advogados de São Paulo. Anunciamos as palavras da senhora Sueli Belato. Primeiro, eu gostaria de fazer um agradecimento muito especial ao vereador Jamil Murad, companheiro de longas batalhas na cidade de São Paulo, e tive a honra de acompanhar e ser apoiada nos movimentos pela moradia popular aqui na cidade. Ao vereador também Netinho, à mesa, eu não precisaria falar e poderia quebrar o protocolo. O meu companheiro, o vice-presidente também da comissão, também me acompanhará e fará uso das palavras. Mas eu gostaria de fazer breves menções. Primeiro, uma menção especial ao apoio incondicional que o Partido Comunista do Brasil vem dando às 34 caravanas da anistia. E isso eu preciso registrar, presidente Renato Rabelo, em nome de todos os funcionários, em nome de todos os conselheiros, a presença amiga, apoiadora, que os senhores e as senhoras nos deram em todos os momentos inclusive de maior dificuldade que temos passado na Comissão de Anistia. Esse é um registro que eu acho de justiça fazer. Segundo, vou quebrar um pouco o protocolo, me permitam, me deem licença. Senão eu vou ter que prestar conta lá no céu com a Madre Cristina. O nome é Instituto Sapiense. Senão ela vai me cobrar que eu não fiz a menção correta e esse instituto, esse SEDES, que foi palco de tantos apoios, pode não ser reconhecido por algumas pessoas. Então faço essa menção carinhosamente. Gostaria de dizer também que nós estamos aqui numa situação muito privilegiada. O nosso presidente Paulo Abrão se encontra em missão no Chile, certamente gostaria de estar presente. E como não está, nós somos mais privilegiados que ele nesse momento, ele manda uma mensagem que será lida pelo nosso vice-presidente. Segundo, eu queria apresentar a Comissão de Anistia. Pode ficar parecendo às vezes que ela é fruto de alguns trabalhos e esforços dos conselheiros, o que não é. Não é só isso. E nós fazemos o trabalho que fazemos é porque nós temos o suporte de jovens, também militantes, como os senhores conhecem, e com muita garra nos assessoram, nos suportam no nosso dia a dia. Então, eu queria ver quem da Comissão de Anistia dos funcionários que está aqui que pudesse fazer uma menção para se apresentar.
aí a Sanara, aí a Kellen, a que vieram nos apoiar. A nossa secretária executiva, responsável por todo o nosso trabalho, pela organização, doutora Roberta Alvarenga, também se faz presente. Segundo, quero apresentar os conselheiros que comigo vão compor a turma de julgamento. E representamos os outros 22 conselheiros que fazem parte do coletivo. Então, eu chamo a conselheira Rita Maria Cifari, a conselheira Ana Guedes, a conselheira Tomás Pedro, a conselheira Maria Lúcia, conselheiro Juliano José, que deve estar nesse momento por aqui também, que participará da eleição. Então, era essa, brevemente, dizer que para mim, como paulistano, inclusive, é uma honra muito grande estar na cidade de São Paulo. Cidade essa, do palco de tantas lutas, de tanta resistência, espaço de tantos companheiros que vieram para cá agregar, somar, desenvolver sonhos e esperanças na cidade e no estado de São Paulo. E dizer que quando nós agregamos o presidente Renato Rabelo, além dos processos dos militantes do Partido Comunista do Brasil, um outro processo, não exatamente de militantes do PCdoB, nós queríamos também fazer uma homenagem a todos os sonhadores que há 88 anos acreditam no socialismo como uma forma alternativa de luta de esperança. O presidente Paulo Abrão quebrando o protocolo. A conselheira Sueli Velado já informou, o nosso presidente, professor Paulo Abrão, se encontra no Chile em uma missão, ele juntamente com a conselheira Luciana Garcia, e que estão assistindo essa sessão pela internet. O Paulo manda, então, a esta sessão a seguinte carta: homenagem pública do povo do Estado brasileiro. A história do Partido Comunista, fundado no Brasil em 25 de março de 22, confunde-se com a história das lutas do povo brasileiro por condições dignas de vida e em favor de uma sociedade justa e igualitária. Hoje, na data em que os comunistas comemoram os 88 anos de sua organização, a nossa homenagem a esses heróis brasileiros, nas pessoas de Naelza Santana Coqueiro, Maurício Grabois e Ângelo Arroio, que deram a vida pela construção da democracia no Brasil. É importante ressaltar que, do ponto de vista da história política do Brasil, os comunistas foram os mais perseguidos. Desde a formação do PCB, durante a Velha República, sua trajetória foi marcada por violenta repressão policial. Estigmatizado durante o Estado Novo, ressurge na Constituinte 46 para cair novamente na ilegalidade em 47. No período da ditadura, entre 64 e 85, o governo militar não poupou os comunistas, já divididos em dois grandes blocos, o PCB e o PCdoB. Inúmeros dirigentes do PCB são presos e torturados, entre eles Mário Alves, Câmara Ferreira e Apolônio Carvalho. Mais da metade dos desaparecidos políticos brasileiros fazem parte dos quadros do PCdoB, entre eles Maurício e Dinaelza, mortos na repressão da guerrilha do Araguaia. O massacre da Lapa, em 76, onde foram assassinados Ângelo Arroio e Pedro Pomar, desferiu o último duro golpe na direção do Partido Comunista do Brasil. Hoje, publicamente, o Estado brasileiro pede desculpas a esses homens e mulheres, grandes comunistas, aqui também representados por Vitória Grabois, Jumília Soares Santana, Camila Arroio, Dolores Cordona Arroio, Lenine Arroio e Vanderlei Caixa. Encerro tomando emprestada uma frase de Antônio Cândido, referindo-se a Apolônio de Carvalho, com o qual homenageio a todos os comunistas aqui presentes. Abro aspas. Um timbre especial de elevação,
porque não se empenhavam na solução do seu destino pessoal, mas na busca de soluções coletivas para que todos pudessem realizar-se um dia numa sociedade transformadora. Fecho aspas. O Estado brasileiro, portanto, tem o dever de promover a reparação e a satisfação pública para todos os que tiveram seus projetos de vidas interrompidos pelas ações do autoritarismo conservador do século XX, que promoveu perseguições ideológicas para que elas não se repitam nunca mais. É sintomático que o Brasil de hoje está sendo refundado sob as bases de políticas sociais inspiradas nas ideias dos que caíram. Hoje, os avanços e a justiça social são construídos com a participação ativa e oficial dos comunistas, ocupando postos chaves do governo, tal qual aspiravam os que lutaram no passado e que morreram. Que se diga em alto e bom som, o Brasil reconhece que devemos as conquistas do presente a Maurício Grabois, a Dinaelza Coqueiro e a Ângelo Arroio. Paulo Abrão, presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Neste momento, será desfeita a mesa de honra e daremos início à sessão de apreciação dos requerimentos de anistia política. Convidamos a senhora Sueli Belato para dar prosseguimento às atividades.